Eu gostaria de passar a palavra aqui para um parceiro nosso. A gente também, nessa parte esporte, fui honrado pela participação dentro da Câmara Brasil-Índia, de trabalhar o setor esportivo. Como a gente está construindo o BRICS com os chineses, o BRICS Sports Union, já existe um tratado assinado entre Brasil e China com a Briesp, que eu quero passar para o governo federal, através do MRE, que já tivemos essa conversa, mas é um entusiasta, e por isso nos convidou a participar, é o Roberto Paranhos, que está aqui, veio aqui prestigiar o nosso evento, já que estamos falando de internacionalização, aproveitando que tem uma pauta aí internacional com a Apex, falando da importância da Índia como esporte, como parceiro BRICS, e essa oportunidade que agora nós temos no Banco BRICS, do Marcos Troijo, que é o nosso presidente do BRICS em Xangai. Obrigado por ter vindo aí, Roberto, de estar conosco aqui para falar a respeito. Máscara é uma coisa complicada, né? Mas, enfim, um bom dia a todos. Maurício, é um grande prazer estar aqui com você e poder participar desse evento. E como você disse, entre tantas oportunidades que temos entre Brasil e Índia, o esporte é uma área que, de fato, tem tido pouco desenvolvimento. Daí, de fato, ter convidado você a também integrar a nossa diretoria da Câmara, porque tenho participado de vários dos seus eventos e você é um super ativo, uma pessoa que está sempre aí em toda parte, em todo lugar, procurando fazer esse desenvolvimento. Como você disse, nós temos realmente em primeiro lugar, o BRICS, uma grande oportunidade, porque agora finalmente chegou a vez do Brasil assumir a presidência do New Development Bank, que é a única coisa que realmente faz com que o BRICS exista. Ficou por muitos anos tendo muita conversa, muito blá blá blá, e por uma sugestão nossa, entre outras, acabou sendo, graças à Índia e à África do Sul, enfim, acabou sendo um consenso de ser criado um banco, que hoje já tem 50 bilhões de dólares, e no rodízio que se estabelecido, o Marcos Troijo, que estava aqui na equipe do Paulo Guedes, responsável por essa parte internacional, foi agora eleito, como você disse, e em julho ele assume e deve ficar à frente do banco por 5 anos. Então, não só ele vai estar morando, como você disse, lá em Xangai, e com isso ajudando a estreitar muito mais, ainda mais nesse momento difícil que o mundo vive, e com toda a perspectiva de que muitos hoje têm certas restrições com a China, ele vai estar sendo realmente um algodão entre os cristais aí. E muito mais porque ele tem já há muitos anos, nós temos um contato e uma amizade há muito tempo, pelo entusiasmo que ele tem com relação à Índia. Como todos sabem, é a segunda maior população do mundo, estamos falando de 1.360 milhões de habitantes, e que o esporte, a não ser o cricket, que tem uma importância muito grande, o resto, de fato, não tem grande destaque. O nosso futebol, o futebol que nós temos aqui no Brasil, e que realmente é talvez o setor mais organizado do mundo, tem crescido bastante. A juventude da Índia tem um entusiasmo bastante forte em relação ao futebol, inclusive nas Copas do Mundo, mesmo as últimas que o Brasil não foi muito bem. É sabido que na Índia tem uma grande população de jovens sempre usando a camisa da seleção brasileira. Eles têm um entusiasmo muito grande pelos nossos jogadores. O Roberto Carlos já tem ajudado o futebol lá em Calcutá, o Zico lá em Goa, que são lugares que apreciam mais o nosso futebol. Mas muito mais do que o futebol, como alguns companheiros citaram aqui ainda há pouco, nós temos de fato, como é sabido, na Índia, um mundo digital, um mundo de informática, que é um dos maiores destaques no mundo todo, com presenças em inúmeros países, principalmente na América do Norte, nos Estados Unidos. O próprio Silicon Valley é tido como talvez 1/3 das empresas bem-sucedidas são de indianos. Então, os games, o jogo eletrônico, realmente, também como tem crescido no mundo, tem crescido imensamente porque existe essa vocação na Índia. E o que nós temos destacado com as autoridades na Índia é exatamente essa questão de que, além da infraestrutura toda ligada ao esporte,
você também tem toda a indústria para produzir os equipamentos, as roupas, enfim, tudo aquilo que existe por trás do esporte. Além de que o próprio primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, ele é um entusiasta para que a Índia cresça muito no esporte. Cresça porque, de fato, como todos sabemos, é um grande formador de caráter, de uma integração social muito grande e, acima de tudo, é um grande projeta muito a imagem de um país, né? Não é à toa que outros países há muitos anos, como Rússia, não só falando do próprio Estados Unidos, têm estimulado de uma forma muito intensa a participação em todos os esportes, porque quando vai para uma Olimpíada, quando vai para uma disputa internacional, a imagem daquele país ela se destaca. Então nós temos uma imensa oportunidade na Índia, e o Maurício sabe muito bem disso, vários companheiros que aqui participaram, inclusive o Jackson citou, as Smart Cities. Nós temos hoje no Ministério do Governo da Índia um ex-embaixador da Índia aqui no Brasil, que é muito nosso amigo, e que é um dos principais, é muito importante o ministério dele, o senhor Hardip Puri, em que as áreas principais de atuação dele Urban Development e também essa parte toda que abrange Smart Cities. E ele tem procurado, inclusive, conhecendo o Brasil, me pedido que a gente trouxesse mais empresas brasileiras se envolvendo em todo esse setor. Agora até ampliou, nessa segunda eleição do Narendra Modi, a posição dele em relação à aviação civil, enfim, o housing, a parte de habitação popular, que ele conhece o nosso programa aqui no Brasil. Então, quando nós falamos nesse aspecto de desenvolvimento urbano, Smart Cities, temos já também um enorme parceiro, fora outros ministros da própria Índia, que podem contribuir. Então, Maurício, nós temos diante de nós essa imensa oportunidade. Está claro que após essa pandemia, que as pessoas têm sido obrigadas a ficar em casa, não só o home office cresceu e vai crescer muito mais e vai se consolidar, mas os próprios games, né? Quer dizer, a meninada que não pode ir à escola e está tendo aulas através justamente de sistema virtual em casa, com certeza, se já eram adeptos e grandes praticantes do esporte eletrônico, do esporte digital, enfim, dos games, mais do que nunca agora isso vai ficar mais importante. Então, se já estava ameaçando esportes da dimensão do futebol e outros, eu acho que mais do que nunca agora os prêmios são muito atraentes, os próprios clubes de futebol aqui mesmo no Brasil já têm seus times aí de games. Então, acho que nós temos uma imensa oportunidade pela frente e, como você bem disse, nós temos tendo o presidente do New Development Bank, que tem recursos, inclusive, até para essa área de infraestrutura, principalmente, e alguma coisa nas questões ambientais, que são as prioridades, mas com certeza nós podemos ter a sensibilidade dele, o Marcos Troillo, para nos ajudar a ampliar todo esse esforço. Portanto, é um prazer estar nesse encontro, ter o Sebrae, enfim, tem uma série de pequena e média empresa também na Índia, é fundamental, como aqui no Brasil já até houve encontros do Sebrae nosso com o equivalente lá da Índia, e aqui na própria Fiesp, onde você e eu participamos ativamente, também já tem havido muito encontro nesse sentido. Então, acho que após o day after dessa situação que estamos vivendo, que sem dúvida é um outro mundo, será um outro mundo, já está sendo um outro mundo, oferece mais do que nunca imensas oportunidades, e nós temos que, de fato, como você tem coordenado com muita competência, um trabalho estratégico para que a gente consolide, como o Jackson e alguns outros citaram, de preferência escolhendo alguns aspectos, alguns esportes, algumas atividades, porque não dá para realmente talvez abraçar tudo ao mesmo tempo, mas dá realmente para fazer um grande trabalho e com isso trazer um benefício para todo o planeta. Então, obrigado por estar aqui, Maurício, e parabéns sempre pelo seu trabalho, pela sua atuação. Roberto Paranhos, muito sensibilizado desse cargo de esportes dentro da Câmara Brasil-Índia.
Sabemos o potencial pelos nossos associados e também, efetivamente, a própria Apex e os outros órgãos vão mensurar o potencial nosso de exportação. E, particularmente, você citou muito o esportes. Nós estamos com o Moacir, que é diretor de esportes, que está fazendo trabalho também com a Apex, para diferenciar o esporte dos outros. É como a questão da BIT, que trata do setor têxtil, e queremos compartilhar o setor esportivo, que é diferente, ou de uma própria BIMAC, quando pega a totalidade do esporte. Então, essa sensibilização de hoje é muito importante para todos os ouvintes.